Só eu tô na clínica ainda, hein? Eu tô todo mundo em casa. A senhora não para, né? Tem dia que 2 horas da manhã a senhora está nas redes sociais, né? Fazendo alguma reunião, né? Não para. Pois É isso. é, fazemos o que podemos. Doutora Dani, essa live aqui é mais assim um bate-papo mesmo, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, né? A gente esse ano resolveu dar mais a cara a tapa nas redes sociais para aumentar a credibilidade e a confiança no nosso trabalho, né? Graças a Deus, o ano de 2022 foi um ano maravilhoso. 2023 promete muito mais, porque só estamos começando, né? Não é nem a sombra do que há de vir ainda. E eu gostaria que só se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho do dia a dia, como que era a doutora Dani antes da sedação consciente e agora com sedação consciente, o que seus pacientes têm falado, como que tem sido isso no seu dia a dia? Certo. Bom, eu tenho uma clínica multidisciplinar, né? Então hoje nós somos em 15 dentistas atendendo aqui, então a gente trabalha com todas as especialidades praticamente da odontologia. E de onde surgiu a necessidade de buscar a sedação? Eu senti que 2020, o ano de pandemia, ele foi um ano que gerou muito pânico, né, na maioria das pessoas. E foi um ano que nós recebemos muitos pacientes que estavam há muito tempo sem cuidado. E no momento que tudo fechou, começamos a ter, assim, o bruxismo apertou, então a gente começou a receber muito paciente com dente quebrado, mas aquele paciente muito traumatizado, ele tinha medo de sair de casa durante a pandemia, ele tinha medo de dentista, medo era a palavra que realmente estava em cima desse paciente. Então, 2020, 2021 foram 2 anos que a gente teve muita dificuldade para atender muitos pacientes e que me despertou, então, a necessidade de buscar algo que trouxesse mais conforto para todos esses pacientes. Foi aí que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a sedação, fui no CIOSP, procurei fui em vários estandes, conheci vários equipamentos, e realmente foram vocês que me passaram mais segurança, que realmente me fizeram acreditar que isso era possível, que os pacientes teriam muitas vantagens, e foi assim que tudo começou. E no momento que eu trouxe e implantei isso na clínica e comecei a divulgar também, não só para os pacientes aqui dentro, mas também quando a gente colocou na rede social, o que eu pude notar? Uma procura, assim, era a tranquilidade dos pacientes que tinham medo e falaram assim, nossa, eu tenho algo a mais agora para que eu possa conseguir fazer o meu tratamento ou que eu possa realizar o meu sonho da transformação do meu sorriso. Então, acho que isso foi o que realmente me motivou e o que eu tenho observado aqui no consultório também. E fala assim para a nossa audiência aí, como que foi a experiência da senhora poder escolher o equipamento da senhora, não ficar refém de um único equipamento, né? Isso eu achei um super diferencial do curso, porque quando eu fui conhecendo, né, os equipamentos, eu percebia que assim, você compra esse equipamento e faz o curso com o professor tal. Então, quando o Sakamoto falou, não, no meu curso é diferente, eu vou levar todos os equipamentos, vocês vão poder testar todos os equipamentos, e aí sim, aquele equipamento que você se sentir mais seguro para fazer o atendimento é o que você vai adquirir. Então, eu achei isso um super diferencial do curso, gostei muito, acho que não só eu, como toda a equipe, porque não adiantava só eu fazer a habilitação, né? Porque senão toda a clínica ficaria refém do meu trabalho. Então, como nós somos em 15, então que todos da equipe pudessem fazer essa habilitação, por quê? Eu vou usar a sedação na pediatria, eu vou usar na periodontia, na cirurgia, e a gente tem utilizado em vários segmentos, né, aqui na clínica, porque a gente vai realmente de acordo com a necessidade e a procura do paciente. Legal. Então você está usando da forma como a gente falou, né? Para quase todos os procedimentos é possível usar sedação. É o que a gente costuma sempre falar, que quanto mais a gente usar nos pacientes, mais indicações a gente vai ter, né? Então isso que realmente, as indicações, né? Que o paciente que usa sedação,
ele vai cada vez mais querer sedação e vai passar para os amigos, para os parentes, para os vizinhos, né, para o círculo de amizade dele ali. Então, acaba gerando muita indicação na clínica, pelo menos para mim acontece muito, eu que já estou usando já há quase 4 anos, acontece muita indicação hoje de pacientes que já usaram e vem pessoas procurando porque essa pessoa me indicou. Sim. Então, para você também vai começar a acontecer, se já não aconteceu, vai começar a acontecer também, né, indicações por causa da sedação. Não, com certeza. E o que eu acho que é muito curioso geralmente o paciente, quando ele chega no consultório, o paciente, a grande maioria, eu diria assim, ele chega com medo, né? Ninguém fala assim, que legal, hoje é dia de ir no dentista, é igual a gente fala assim, vamos pro shopping, né? Eu sempre faço esse comparativo. Então, o paciente, quando ele chega na clínica, ele já chega com o pé atrás, ele tem medo. São poucos pacientes que chegam, que não tem medo nenhum de nada que vai ser feito. Eu acho que até a gente, quando a gente senta na cadeira, a gente também fica um pouco mais apreensivo. E o que eu notei nos pacientes com a sedação quando acaba o procedimento, já acabou? Queria mais. Né? Que sem a sedação, a pessoa senta, mas não vê a hora de acabar e ir embora e levantar da cadeira. Né? Então, assim, eu acho que foi uma grande mudança comportamental em todos os pacientes que passaram pela sedação. Isso foi notório. E uma das coisas que eu faço muito e falo para os pacientes, porque tem muitos que falam assim para mim, não, doutor, não preciso de sedação, porque eu não tenho medo, eu sou super tranquilo, eu nunca tive medo de dentista, mas é uma experiência diferente que o paciente tem na cadeira do dentista com a sedação. Sim. Então, na verdade, não serve somente para aquele paciente que tem medo, serve para o paciente ter uma experiência diferente, algo diferente que ele nunca teve numa cadeira do dentista, ele acaba sentindo, né? Então, e aí ele vai gostar. Eu tenho muitos pacientes que falam, não precisa, não tenho medo, né? Aí você convence ele a usar, ele usa e não quer mais parar agora. Por quê? Porque é uma experiência diferente, algo gostoso, né? O óxido nitroso é gostoso, então os pacientes gostam. Então, isso que a doutora falou, o paciente fala assim, nossa, doutor, já acabou? Faz mais alguma coisa para continuar sendo, né? Na verdade, é isso, é uma sensação gostosa. Então, é o grande diferencial mesmo. Sim. Tem um paciente que ele toma ele tem um problema na coluna e ele tem muitas dores, né? E ele toma morfina praticamente todos os dias da vida dele. E ele tinha 3 cirurgias para fazer, então eram três extrações que a gente precisava fazer. E ele não tem medo, que nem você falou, assim, nem todo paciente tem medo. Ele falou, não, se tiver nada para mim tá tranquilo e tal. E aí ele agendou a primeira cirurgia. E foi ok, só que assim, é um paciente ansioso. Então ele tava na cadeira, o que é isso? Para que serve aquilo? O que você vai fazer agora? Então era difícil até o atendimento, porque ele era inquieto, né? Então assim, ao mesmo tempo que ele tava ali, não, eu sou forte, eu aguento tudo, não tenho medo, mas ele tava assim, tudo que é desconhecido pra gente, pro ser humano, tende a criar uma ansiedade, né? E esse era o... E ele fez a extração, foi tudo ok. E aí, quando ele veio fazer o pós-operatório, e a gente foi agendar a segunda extração, aí as meninas comentaram, olha, a gente tá com uma novidade na clínica e tal, você não quer experimentar, fazer a próxima cirurgia com sedação? Imagina, pra mim não precisa. Olha lá, acabei de ver que uma paciente que fez a sedação que a gente entrou na live. Né? Todo mundo, como foi essa experiência? E aí esse paciente pegou e falou assim, não, eu tomo morfina todo dia. Imagina, não vai fazer nem cócegas isso pra mim. Aí as meninas ali conversando assim, olha, aí tinha um paciente que já tinha passado pela sedação, poxa, legal, tal, não sei o quê. Mas ele foi pela curiosidade de saber como seria, né? E no estado de relaxamento tão profundo que ele praticamente dormiu, né, durante a cirurgia toda. E quando acabou a cirurgia, ele levantou, ele chegou na recepção e falou assim, olha, nunca mais eu quero nenhuma cirurgia sem sedação. Tudo em mim agora só com sedação, hein? De tanto que ele tinha gostado. Então ele que entrou descrente, achando que não ia fazer nem cócega, ele percebeu o quanto aquilo realmente trouxe uma experiência positiva para ele. E aí a terceira cirurgia foi com sedação.
e os procedimentos também. Então, acho que isso é um feedback super positivo que a gente tem dos pacientes que passaram pela sedação. Uhum. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa, assim, é algo que a gente sempre tem no nosso dia a dia, né, perguntas, né, de dentistas que ainda não conhecem a sedação. Pergunto muito sobre segurança, é seguro, não tem perigo, né? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma questão que o Emerson, a gente sempre está respondendo, e os dentistas morrem de medo, os que não conhecem morrem de medo de sedar o paciente. Então fala um pouquinho sobre isso daí para nós. Eu acho que o curso deixa a gente bem... Antes de eu fazer o curso, era um dos questionamentos que eu fazia, o quanto isso é seguro, e assim, uma das coisas que vocês me tranquilizaram bastante também foi, lembra, é um gás, ele não é metabolizado no fígado, então por isso que acaba o procedimento, acabou a sedação. Então isso eu acho que traz muita tranquilidade. O que a gente observa, assim, eu fiz, antes da gente pôr em prática para os pacientes, a gente fez questão de sedar todo mundo da equipe. Por quê? Todo mundo tinha que passar pela experiência, sentir, o coração acelerou, não acelerou, eu entrei, fiquei tranquilo, Como foi a sua sensação? E a gente percebe que cada paciente, cada pessoa da equipe reagiu de uma maneira, mas o final, a experiência foi muito positiva para todos, né? Eu lembro quando quando você me sedou, eu tava receosa, lembra? Eu tava com medo. Ai, meu Deus, será que não é isso? É o desconhecido, aquilo que a gente sempre fala. Tudo que a gente não sabe como que é, a gente tem medo. Você vai experimentar um prato novo, você fica, mas será que eu vou gostar? Ai, será? Será que vai me dar alergia? Né? A gente cria essa expectativa e essa ansiedade. Então, no momento que você começa a sentir e você vê que é muito tranquilo, eu falo, gente, aí você vê que realmente é extremamente seguro, não tem, assim, não é que eu não vou falar risco zero, né? Mas, assim, dentro de tudo que a gente faz dentro do consultório, é muito tranquilo, é muito fácil de usar e os pacientes adoram. Eu acho que isso é realmente fundamental a gente falar. Legal. Doutora Dani, e a senhora, como profissional, antes da sedação, né? Hoje tratar os seus pacientes com sedação e sua equipe, o que ela fala disso? Porque até mesmo a habilitação de vocês foi uma habilitação Prime, né? Onde nós deslocamos a nossa equipe, vai até o consultório e habilita toda uma equipe. Como a senhora é uma equipe multidisciplinar, a gente já fez esse trabalho ano passado e eu quero fortalecer ainda mais. Por quê? Porque a gente sabemos dos desafios de uma clínica, né? Parar a agenda, parar a equipe, pôr a equipe 3 faz ou 2 não faz. Então, assim, com vocês foi um trabalho um pouco diferente, onde nós habilitamos toda a equipe ficou capacitada, né? Todos ali agora têm essa experiência de poder operar o equipamento, não ter receio de operar o equipamento. O que a senhora e sua equipe falam hoje? Eu acho que é exatamente isso. É muito fácil de manusear, é muito tranquilo. E claro, eu acho que isso tudo porque vocês passaram muita segurança pra gente durante o curso, né? Então, não só os dentistas, mas a nossa equipe de auxiliar, todas elas hoje sabem manusear o equipamento. E o que eu gostei também, por exemplo, outro dia a gente tinha guardado, em vez de a gente fechar todo o fluxo do oxigênio lá, não tinha fechado, estava com uma vazão maior. E aí a gente foi ligar o equipamento, caramba, peraí, tem alguma coisa errada, a bolinha do oxigênio não subia, né? E a gente falou, meu Deus, e agora? Será que quebrou o equipamento? E aí, na hora, eu entrei em contato com o pessoal da assistência, o atendimento é excelente. Peraí, faz um teste, fecha isso. Aí quando a gente foi ver, gente, era a válvula que estava muito aberta. Aí ele falou, vira tudo para a esquerda, liga de novo, aí você vê. Então, assim, o equipamento é muito fácil, não tem segredo, é muito mecânico, né? Não é aquela coisa assim, é muito botão, não. É muito simples da gente manusear, é muito fácil da gente entender. Por isso que eu acho que todos se sentiram super seguros. A gente já usou aqui na clínica, a gente usou muito na periodontia, né? Porque a periodontia eu acho que é uma parte assim que realmente bastante gente tem medo. Eu falo que das disciplinas, periodontia, endodontia e cirurgia, eu acho que são as que os pacientes têm mais medo. Apesar de eu ter 2 periodontistas maravilhosas na clínica, que realmente têm a mão muito leve, anestesiam muito bem, os pacientes gostam bastante, a sedação veio para realmente complementar o trabalho que elas já fazem com excelência. Na cirurgia, não tenho o que dizer, eu falo, acho que se divide cirurgia antes da sedação
e pós-sedação. Tanto para a gente, eu acho que é um equipamento que veio para deixar a gente consegue operar e trabalhar muito mais tranquilo, porque o paciente está tranquilo, então automaticamente você também fica tranquilo, você consegue trabalhar melhor. E para o paciente, eu acho que é realmente o conforto, a tranquilidade. E eu falo assim, a doutora Vi comentou com a gente, acho que foi a melhor tradução do que o paciente sente. Eu sempre falo assim, sabe aquele dia que você está muito cansado, né? Que você está assim, extremamente exausto. Quando você chega em casa e deita na cama, você fala assim, nossa, que delícia, o corpo dá aquela relaxada. Eu falo, é aí que a gente chega. Quando você começa a ser sedado, você chega nesse ponto de relaxamento. Por isso que quando acaba, o paciente fala, mas já acabou? Queria mais. Porque às vezes a pessoa não consegue ter esse relaxamento durante o sono na própria casa dela, né? Então eu acho que isso foi o que a gente mais notou de positivo em todos os pacientes aqui e na equipe. Tem uma pergunta aqui, ó. Contraindicação, que é algo que do dia a dia. Fala aí, pessoal. Eu vou deixar para falar, que ele vai falar com muito mais propriedade do que eu. Legal. Bom, vamos lá então. Essa é uma dúvida muito frequente também. Contraindicação. Existe alguma contraindicação para o uso da sedação consciente com óxido nitroso? Eu sempre falo assim, ó, não existe nenhuma contraindicação absoluta. Existem algumas contraindicações que são relativas. Por exemplo, o paciente, como é um gás e é inalado, então existe a contraindicação o paciente que tem uma obstrução nasal. O paciente que está resfriado, o paciente que tem um desvio de septo, ou tem a passagem de ar mais fechada, a gente vai ter um pouco de dificuldade para sedar esse paciente. Então, essa é uma contraindicação que a gente considera, mas sendo relativa. Tá? Existem, na verdade, várias contraindicações. Uma outra pergunta que é muito frequente é assim, grávida pode ser sedada? Na verdade, não existe nenhuma contraindicação. Porém, a gente sempre fala, o acompanhamento médico, né, o médico que está acompanhando a grávida, ele tem que dar o aval dele, pode ou não pode, né? Mas assim, eu sempre fico com o pé atrás com grávidas na questão de, se acontecer alguma coisa, né, a gente pode ser, vamos dizer, julgado ali por algo que não foi, né? Mas até a gente provar o contrário, a gente vai passar por alguns problemas. Então, assim, na grávida não existe nenhuma contraindicação. Porém, eu sempre tenho algumas precauções com a grávida, tá? Outra contraindicação, por exemplo, é o paciente que tem algum problema pulmonar. Por exemplo, o paciente que está tratando um câncer no pulmão, por exemplo, está em tratamento de câncer no pulmão. Então, a gente também não aconselha o uso da sedação com óxido nitroso. Mas são poucas contraindicações. A grande maioria dos pacientes que chegam na clínica, com certeza pode usar sedação com total segurança. Tá? Aproveitando algumas perguntas aí que o Emerson já começou com algumas, eu vou falar uma outra que assim, é muito frequente também. Existe um tempo máximo, limite para você fazer a sedação no paciente, por exemplo, uma cirurgia de 3 horas, teria algum problema? Também não tem problema nenhum. Pode usar 4 horas, pode usar 5 horas, pode ficar só 20 minutos, pode ficar só 10 minutos. Então, assim, não tem tempo mínimo e também não tem tempo máximo. A grande vantagem da sedação com óxido nitroso é que nós, dentistas, a gente consegue controlar, o profissional consegue controlar, né, aprofundar, suavizar e finalizar a hora que ele quiser, diferente de qualquer outra sedação que existe. Então, por isso que eu falo assim, a sedação com óxido nitroso, além de ser muito segura, porque eu consigo finalizar a hora que eu quiser, vamos dizer que o paciente começou a passar mal, começou assim, passar, né, a frequência cardíaca dele começou a baixar muito. A gente finaliza a sedação e ele volta ao normal. Ou o paciente, a saturação do paciente começou a cair muito. É só parar a sedação. Então, assim, é algo que a gente tem um controle total. Por isso que a gente fala assim, é a sedação mais segura que existe. Porque a gente tem um controle total do paciente. Diferente, né, de um comprimido, né, um sedativo comprimido, né, que o paciente toma, não temos controle nenhum. Né? O paciente tomou o comprimido, vamos esperar passar o efeito, algumas horas. A sedação não. A sedação a gente, se quiser, paro na hora. Na hora eu paro e o paciente em segundos, menos de 1 minuto, ele já está 100%.
Então é uma outra pergunta que nos fazem, né, diariamente, quanto tempo? Tem máximo, tem mínimo? Não tem. Então a gente tem um controle total. Então é algo aí que acho que a doutora já deve ter, né, percebido isso no dia a dia, que é a gente que controla. Só aviso, aprofundo, paro. Principalmente quando o paciente tem medo e ele pergunta, tá, então eu quero experimentar, mas se eu não gostar, eu paro? Isso, você para na hora. E é de um paciente que experimenta e fala assim, não gostei, tio. Não, eu quero mais. É verdade. Não. E uma curiosidade que eu acho que vale a pena a gente pontuar, que, por exemplo, eu não sabia disso, e eu descobri no curso, é que quando a gente faz a sedação, a gente pede, você tem uma leve analgesia da epiderme, né? Tanto que no curso, quando eu fui sedada, você começou a furar a minha testa, pegou uma agulha e começou a furar. Gente, ele furou acho que umas 5 vezes, ele foi até o osso, literalmente. A gente via depois no vídeo o ponto de sangue e eu não senti absolutamente nada. Então, a gente tem uma analgesia aqui na epiderme e a gente também tem uma analgesia na mucosa. Então, o paciente, ele não sente mais a picada da agulha da anestesia. E outra coisa que eu percebo que é uma dúvida muito frequente dos pacientes. Mas então não precisa mais de anestesia. Então, as pessoas confundem muito sedação, né, com anestesia, né? Então, eu acho que isso é algo que eles vêm para se complementar, né? Mas o que a gente nota é que quando o paciente ele está tranquilo, a gente pode trabalhar com menos anestésico, menos droga. Isso, esse ponto que a doutora falou é legal. Eu percebo que nos procedimentos que eu tenho feito, eu diminui muito a questão da anestesia, a quantidade de anestesia. Isso. Por exemplo, tem procedimentos que não tem jeito, né? Precisa ser anestesiado. Por exemplo, vai fazer uma cirurgia de implante, um siso, não tem jeito, vai ter que ser anestesiado. Mas eu percebi que eu uso muito menos anestésico hoje do que antes da sedação, né? Esse realmente é algo muito diferente para mim, que eu noto bastante. E alguns procedimentos que precisava anestesiar, né? Por exemplo, a toxina botulínica hoje, né, da ROF, não precisa de nada, né? O paciente relata, a gente faz aqui bem tranquilo, sem precisar nada de nem pomada anestésica, né? Então é algo aí que ajuda demais, o paciente quer até fazer mais, né? Quer fazer mais, vem até mais vezes para fazer porque não sente dor. E essa sedação ela acontece muito rápido, ela começa muito rápido e ela acaba muito rápido. Então isso que é interessantíssimo, eu acho, da sedação consciente, porque, por exemplo, você pode fazer uma sedação via oral, por exemplo, que nem, né, você falou de medicamento ou intravenosa. É uma sedação que ela vai passar horas. Então é um paciente que primeiro, às vezes a gente precisa de uma equipe médica junto durante o atendimento para essa sedação mais pesada. O paciente ele tem que vir acompanhado, porque ele não tem condições depois de dirigir, não tem condições de sair pela rua sozinho. Quando a gente trabalha com a sedação consciente, acabou, isso não existe. Então, acabou o procedimento, o paciente levanta como se nada não tivesse passado por nenhuma sedação e vida normal. Então, eu acho que isso é tão sensacional que parece mágica, né? É verdade, é verdade. Outro detalhe que eu gostaria que vocês falassem, otimização do tempo. Ajuda a otimizar o tempo nos procedimentos? Demais. Muito, muito. Para mim, assim, duas coisas que eu percebi. Uma é o paciente, falando para dentista aí, né? O paciente que quer toda hora ficar levantando para cuspir. Então, só nisso daí a gente perde um tempão em alguns procedimentos que o paciente quer toda hora cuspir. Quando o paciente está sedado, ele não precisa ficar levantando. A gente fica ali com o sugador. Só nesse tempo a gente ganha muito. Porque a gente fala assim, tempo é dinheiro hoje, né? 10 minutos que a gente tem a mais de um procedimento é sensacional no final do dia. Se você tem 10 atendimentos no dia, você ganhou aí 1h30 de atendimento. Então, assim, eu percebi isso daí demais, que me ajuda. Outra coisa, quando a gente vai fazer algum procedimento cirúrgico, que você precisa ficar complementando a anestesia. O que eu percebi? Que eu quase não preciso complementar mais hoje nenhuma anestesia. Eu cedo,
anestesio e vai até o final, sem o paciente ficar reclamando, tá doendo um pouquinho, fica ali sendo incomodado por alguma coisa, né? Então é algo assim que otimiza demais, né? Esses dois aspectos, né? O do paciente levantar para cuspir e a questão de toda hora reclamar e a gente ter que parar e anestesiar um pouquinho, complementar a anestesia, é algo aí que ajuda, para mim ajudou demais no meu dia a dia. Não sei para a doutora se chegou a perceber já isso, mas para mim esses dois aspectos melhoraram muito. Com relação à anestesia, com certeza, que nem eu tinha falado. Agora, com relação a tempo, eu ainda não posso falar muita coisa, porque a gente acabou tentando utilizar mais a sedação em procedimentos. Eu tentei, na verdade, não deixa de ser uma otimização de tempo, mas, por exemplo, a periodontia, que a gente não tivesse sedado, eu precisaria de 3, 4 consultas, o paciente já vai estar sedado, então acho que ele vai aguentar fazer a boca toda. Então, a gente fazer um procedimento um pouquinho mais longo ali, então, né, mas em um dia, o paciente não precisa vir outros dias. A gente fez também um caso, foi muito interessante, um caso de facetas, uma paciente que já tinha, acho que eram 12 facetas, ela já tinha trocado 2 vezes as facetas, então, assim, ela já tinha experiência de quanto tempo demorava o procedimento para tirar na broca cada faceta. E então eu cheguei com 2 tecnologias para ela. Falei, olha, dá para a gente otimizar o tempo com a remoção das facetas com laser, que é muito mais rápido e muito mais confortável, e com a sedação. Então, para essa paciente especificamente, ela teve contato com odontologia muito futurista, de outro mundo, né? Ela falou assim, meu Deus, por que eu sofri tanto no passado? Uhum. Eu acho que é isso, gente. A gente usa em todas as áreas. Tem um colega meu que também já está trabalhando com sedação já faz um tempo, e ele fala, na minha clínica é protocolo. Toda profilaxia o paciente faz sedado. Eu ainda não adotei esse protocolo para mim. Então, assim, eu sempre dou a opção para o paciente escolher. Mas na clínica dele, ele fala, é um modelo que está dando certo e os pacientes curtem. E, assim, é uma clínica diferenciada. Então, os pacientes também são pacientes que têm condições, né, de acrescentar isso em todos os atendimentos. E eu acho que, cara, é sensacional. É só isso que eu tenho a dizer. Quem não testou ainda, acho que tem que testar. E vale a pena conhecer. Eu vi que bastante dentista entrou aí na live. Com certeza muita gente tem a curiosidade, tem um pouco do medo, que eu também tinha. E eu acho importante pontuar isso, que vai conhecer, porque realmente tenho certeza que você não vai se arrepender, né? E os seus pacientes vão adorar. Legal. Quer falar mais alguma coisa, doutor Ricardo? Na verdade, a gente até conversamos um pouquinho sobre o tempo, né, da gente não fazer uma live muito longa, né, até para não ficar muito chato, né, começa a ficar muito longa e fica chato para todo mundo, né. Nós estamos chegando aí já a 30 minutos, a gente conversou, foi uma conversa tão legal assim que o tempo nem vi, o tempo passar, né. Agora que eu olhei aqui, já vi que são 9h30, mas assim, eu acho que foi bem esclarecedora, tudo que a doutora falou aí, né, o dia a dia dela, ela já utilizando a sedação, né, para alguns procedimentos, né. Uma dica que eu vou dar é assim: começa a adotar esse que o que seu amigo falou. Começa a colocar como um protocolo para usar para todos os pacientes. Aí você vai ver mais indicações, vão começar a aparecer muito mais indicações, porque quanto mais você utilizar, mais pessoas vão ficar sabendo sobre sedação. Então é algo assim que é uma dica que eu estou te dando. Começa a colocar como protocolo mesmo ali de atendimento e usa para todos os pacientes, porque é uma experiência diferente. Logicamente vai ter um ou outro paciente que não vai querer usar, né? A gente vai respeitar, né? Mas o meu ali é 10%, mais ou menos 10% ali que não quer, 90% quer usar e quando usa não quer mais deixar de usar, quer sedação em todos os procedimentos, inclusive até algo que eu vou falar, que assim, muitos dentistas têm problemas com pacientes que têm, quando encosta na língua, tem a ânsia de vômito, o paciente dá aquela náusea, né, o paciente quer vomitar. Então, assim, para mim tem ajudado demais. Eu tenho alguns pacientes que são assim e eu já fiz teste com a sedação. Então, a sedação ela ajuda demais para esses pacientes. Por exemplo, até em moldagem, a gente pode sedar o paciente. Aquele paciente que não gosta de moldar,
né, ou que já teve algum trauma com alguma moldagem, então com o paciente sedado fica muito mais fácil a gente fazer a moldagem. Então, assim, por isso que eu falo, é para todos os procedimentos mesmo que a gente pode utilizar. Não são somente procedimentos mais invasivos como implantes, cirurgias, né, de pério ou mesmo de siso, né, qualquer procedimento a gente pode estar utilizando. Eu já ouvi até alguns dentistas falando que estão até utilizando na ortodontia. Que até estão utilizando. Por quê? Porque é realmente uma experiência que o paciente tem na cadeira, né? Não é para aquele paciente medroso. Também é, mas não é só para o paciente medroso. É para todos os pacientes terem uma experiência diferente ali na cadeira. Não, isso realmente é fato, né? Lembrei de uma outra situação que aconteceu aqui. Uma paciente de ortodontia, de Invisalign, a gente conversando e tal, e estava perto de finalizar o tratamento, e a gente falando de siso, papapá. E aí eu comentei da sedação. E ela falou, nossa, eu acho que é isso aí. O meu namorado, ele foi na dentista dele ontem para fazer uma limpeza. E a dentista falou que deu um gazinho mágico para ele, entendeu? Então eu falo, aí porque quando você tem uma experiência diferente, você acaba comentando isso dentro de casa, comentando isso com seus amigos, porque realmente é uma novidade para você aquilo. Então, pensando por esse lado que você pontou, realmente, isso acaba divulgando também um pouco mais sobre o seu trabalho. Agora, imagina se essa paciente, se eu não tenho isso na clínica. Então, o namorado dessa paciente falou que tinha um gazinho mágico na dentista dele. Ah, Dani, mas você não tem? Então, na hora que ela falou, não, a gente também tem, com certeza, você vai fazer e tal. Então, agora eu já até quero marcar meu siso logo. Então, aí você vê a mudança comportamental do paciente, porque o namorado contou uma experiência que ele tinha gostado, surgiu a curiosidade na paciente de sentir isso, e junto, ela sabia que precisava tirar o siso, tinha medo, mas naquela hora o medo passou, né? Eu vou, já que você tocou nesse assunto, né, que é um grande diferencial hoje para quem tem, que somente 2.000 dentistas no Brasil todo podem entrar no site do CFO, quem tem acesso. Somente 2.000 dentistas estão habilitados hoje no Brasil. E tem 383.000 dentistas ativos. Então, ou seja, esses 2.000 dentistas que estão habilitados, eles têm um grande diferencial. 0,5% dos dentistas no Brasil têm sedação. Essa semana mesmo veio uma paciente indicada por uma outra dentista que me segue nas redes sociais, falou, vai lá nele que ele tem. E essa paciente, quando chegou para mim, ela falou assim, em São José eu não achei nenhum outro dentista, São José dos Campos, não achei nenhum outro dentista que tem. Eu sei que tem outros dentistas, mas o pessoal acho que não divulga também, acaba não sabendo que existe, né? Aí falaram para ela que ela tinha que ir lá em Taubaté, que é numa outra cidade, que lá teria. E aí depois essa dentista, que é a dentista que trata já dela, que me indicou para ela trazer o filho dela, e aí ela começou até o tratamento comigo já, tanto o filho dela como ela, por causa da sedação. Então eu falo, hoje quem tem sedação tem um grande diferencial dentro da clínica, né? E aí você hoje, né, com certeza você tem esse grande diferencial e você vai ter mais esse diferencial se você começar a utilizar mais. Essa é a minha dica, utiliza mais. A gente comprou um equipamento, né? E a gente falou assim, acho que vai ser de uso pontual, para um paciente ou outro ali. Aí, quando eu comprei o scanner, aconteceu a mesma coisa. A gente comprou o scanner e a gente falou assim, tá, acho que um é suficiente para a clínica. Tem dia que hoje tem fila para usar o scanner, né? Então a gente tem que, na hora que as meninas lá na frente estão fazendo o agendamento dos pacientes, tem que calcular certinho a logística para poder, para o equipamento estar disponível. E aí a gente começou a perceber que às vezes, por exemplo, às vezes eu tenho periodontia e cirurgia no mesmo dia. Ou às vezes cirurgiões operando no mesmo dia. E aí a gente também começou a pensar já na logística disso e a gente comprou o equipamento que tinha rodinha para poder circular mais fácil dentro da clínica e tal. E aí agora a gente já está mudando o plano. Então já semana passada veio um pessoal aí de instalação que eu falei, tá, quanto é que sai para a gente fazer a obra e começar a deixar a tubulação pronta em todas as salas? Porque justamente a gente percebeu que o paciente que passa pela sedação uma vez, ele quer de novo e ele não quer só para uma cirurgia, ele quer para outros procedimentos, né? Ou, por exemplo, o paciente a gente faz muita reabilitação aqui.
Então, são consultas mais longas, que você vai preparar 10, 12, 14, às vezes 20 dentes em uma consulta só. Então, é cansativo para o paciente, querendo ou não. Por mais que a gente pare um pouquinho para descansar, mas esse paciente, quando ele está com a sedação, ele tem uma outra experiência, ele tem um relaxamento maior, a gente consegue trabalhar mais rápido, e isso que começou a chamar a nossa atenção. Então, por exemplo, a sala da prótese, com certeza, é uma sala que precisa ter essa preparação, a sala da cirurgia, a sala da pele, aí quando você vai ver, não, todas as salas precisam, todos os atendimentos vão precisar de que você pontuou. Então, isso é o nosso próximo passo. Como era pouco tempo, né? Então a gente está indo gradativo, mas eu percebo que realmente não tem como ser diferente. Uhum, legal. Então, assim, eu vou dar um recadinho agora para os dentistas que estão assistindo, ou que vão assistir depois também, que essa nossa live vai ficar gravada. Nós temos a nossa habilitação. A habilitação acontece todos os meses em São Paulo. Em São Paulo a gente tem todos os meses. E algumas cidades do Brasil a gente já tem marcado também. Belo Horizonte, Balneário Camboriú, Goiânia, Brasília, Curitiba. A gente vai fazer nesse ano ainda. Mas todo mês em São Paulo a gente tem agora uma nova base nossa em Guarulhos. Então a gente vai ter todo mês. A nossa próxima turma agora vai ser dia 31 de março e 1º de abril. São 2 dias presenciais e depois tem algumas aulas online, tá? E o que a gente fez com a doutora Daniela é a Prime, que a gente chama. A gente vai dentro da clínica da pessoa, no mínimo 6, né? A gente precisa de pelo menos 6 profissionais para habilitar, para a gente estar indo. E a gente só entrar em contato com o Usar Solutions, né? Na bio, né? Da Usar Solutions, tem lá o contato, podem entrar em contato alguém que tem alguma clínica, né, que tenha mais de 6 profissionais, que queira se habilitar também. Aí a gente vai, né, a qualquer momento, só questão de combinar certinho, né, as nossas datas, que a gente vai fazer também na própria clínica. Então são as 2 modalidades que a gente tem. Então quem se interessar pode estar entrando em contato aí com o Usar Solutions, que aí vai estar a nossa equipe lá pronta lá para tirar as dúvidas. As principais dúvidas nós conseguimos tirar aqui hoje, né? A doutora ajudou a gente aqui a tirar as principais dúvidas aí dos dentistas. E para o paciente aí que também está nos assistindo e está procurando um dentista, nós, ano passado, habilitamos mais de 200 dentistas pelo Brasil todo. Então, você aí, paciente, que também está procurando algum dentista que está habilitado, que você quer ser tratado com sedação, entre em contato com a gente também, que tenho certeza que na sua cidade aí, ou perto da sua cidade, vai ter algum dentista que foi habilitado pela gente aí, para você poder ir lá fazer essa visita aí no dentista. Tá bom? A doutora Dani tá lá na Zona Norte de São Paulo, né? Então, quem tá assistindo aí e precisar de sedação, a doutora Daniela tem a clínica na Zona Norte de São Paulo. Né? Qual que é o bairro mesmo, doutora? Aqui chama Jardim São Paulo. Jardim. A gente está bem em frente, né? E como eu falei, são 15 especialistas, então, e a gente aplica isso, pode aplicar, né, como a gente contou mais cedo, em todas as áreas da odontologia hoje. Então, isso é sensacional. Vou contar só mais um depoimento de uma paciente, que eu vi que ela está aqui na live. Uhum. Uma paciente que ela chegou com muito medo no consultório. Ela tinha um problema periodontal já no estágio bem avançado, e quando eu falei para ela da possibilidade de a gente trabalhar com a sedação, ela se animou. Ela estava realmente muito tensa, conseguiu fazer todo o tratamento periodontal. A gente fotografamos hoje para fazer o acompanhamento, teve uma evolução maravilhosa. E eu falei assim, aí ela vai para ortodontia agora. E no caso dela, a gente tinha planejado a princípio fazer a extração dos 4 sisos. E ela chegou hoje super animada e falou assim, não, Dani, agora eu tô super corajosa. Inclusive, eu queria fazer os 4 sisos numa consulta só, é possível? E eu falei, calma. Né? Então, assim, não é que não é assim, mas o que eu queria pontuar com isso? É realmente a mudança comportamental do paciente pós-sedação. Né? A coragem que ele cria e o autocuidado, né? E eu falo como é importante a gente divulgar a importância da prevenção, do autocuidado do paciente, né? Então, o paciente ele para de se negligenciar porque ele começa a deixar o medo de lado. Então, isso é sensacional.
e vocês estavam falando da habilitação Prime, para mim foi espetacular, porque eu pude ter toda a minha equipe junto no mesmo dia. Eu sempre falo que curso presencial é diferente de um curso online, porque você tem várias pessoas ali ao mesmo tempo, então acho que dúvidas vão surgindo, às vezes você esquece de um detalhe que acontece na clínica, aquele outro profissional lembra. Então foi uma vivência muito interessante e que vocês trouxeram com bastante bagagem, passaram muita segurança para a gente poder fazer o atendimento, e a parte clínica, a parte prática eu achei muito legal também, porque tem muito curso que é só teórico e prática mesmo, 5 minutos e acabou, né? Então eu acho que isso realmente foi um grande diferencial. A gente passou mais né, do que o período da tarde, a gente ficou bastante tempo. Entendemos, né? Até a noite. Vocês saíram daqui, ficamos, acho que era um sábado e um domingo, não era isso? Saímos daqui, sei lá, 8 da noite do domingo. Então, assim, foi espetacular. Foi isso mesmo. Então, até que a doutora comentou, né? A gente vai realmente em qualquer dia. A gente vai no domingo também, porque às vezes a equipe, você não consegue juntar a equipe toda durante a semana ou num sábado. Porque às vezes um trabalha numa clínica, outro trabalha em outra. E normalmente o domingo, todo mundo tá tranquilo, né? Então, nós também vamos fazer. Feriado. Só que o duro é você conseguir juntar a tua equipe num feriado. Também, tem essa também, né? Mas E aqui, doutor Ricardo, o pessoal está perguntando se é possível transportar o equipamento. Sim, o equipamento é portátil, cabe em qualquer porta-mala, então pode ser transportado. Inclusive, tem muitos dentistas se habilitando e indo fazer somente sedação no consultório dos colegas. Então, é uma outra área da odontologia aí, uma nova área da odontologia aí, para que, por exemplo, um dentista que não tem o seu próprio consultório e quer se habilitar, ele pode estar indo no consultório dos colegas. Como eu disse, só tem 2.000 de 383.000. Então, quantas clínicas por aí não tem sedação e que estão querendo? Então, toda semana eu mesmo recebo no WhatsApp alguma mensagem de algum dentista que sabe que eu utilizo sedação, me chamando para ir na clínica dele para fazer sedação. Curioso, eu mesmo, quando eu postei no Instagram, né, teve colega minha que falou assim, Dan, e aí, me conta, legal, putz, se eu quiser aqui no consultório, você consegue fazer aqui pro meu paciente também? Então, isso é curioso, porque às vezes pessoa que não conhece, às vezes está curiosa, pensa que é um bicho de 7 cabeças, né? Que é uma coisa assim muito difícil, que não vai conseguir, e acaba pedindo para outras pessoas irem até o consultório. Então, isso acontece muito. Você tinha falado isso no curso, e eu também passei por isso. Então, eu até hoje, eu já não vou mais. No começo, quando eu fiz a minha habilitação, eu cheguei aí em consultório de colegas para fazer somente sedação, mas hoje toda semana eu recebo pelo menos 1 ou 2 mensagens de dentistas pedindo. Então, é um outro nicho aí pro dentista aí que quer tirar um extrinha, né? Quer fazer um extrinha também, dá para ir no consultório de colegas para fazer sedação. Sim. E aí, Emerson? Isso aí, pessoal. Doutora Dani, mais uma vez agradeço muito, tá? A confiança no nosso trabalho. A senhora, mais uma vez, por aqui, está falando, né, do nosso trabalho. E eu não sou dentista, pessoal, eu sou paciente que tem muito medo de dentista. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com dentista. Eu sei da dor do paciente e também sei da dor do profissional. Então, eu sei o quanto a sedação vai transformar a vida do profissional, né, no dia a dia dele, como eu sei também como vai transformar a vida do paciente, porque a minha foi transformada. Hoje eu trabalho com isso aqui, a doutora Dani viu, eu busco levar essa segurança para o profissional, para que ele possa fazer a melhor escolha do curso, melhor escolha do equipamento. Tem insights diferentes, porque isso é o nosso dia a dia. Eu sou gestor comercial, eu sou gestor estratégico de marketing da clínica do Dr. Sakamoto. Sou gestor de tráfego hoje da Usar Solution. Então, a minha cabeça pensa em soluções para fazer com que o dentista possa utilizar esse equipamento hoje a favor dele. A doutora Dani já é relevante nas redes sociais, então a postagem que ela faz, né, isso perpetua assim pela semana inteira. Só que quem não tem relevância ainda,
a gente utiliza a sedação consciência para fazer com que você tenha relevância na sua região. Porque é muito pouca quantidade de dentista habilitado e são dúvidas, pessoal, muito frequentes. Essas dúvidas que nós falamos aqui, isso é o meu dia a dia. Pessoas que estão desinformadas ainda. É muito ainda. Por mais que tenha Google, por mais que tenha profissionais já fazendo uso, mas ainda assim há muitos mitos que a gente precisa quebrar. Por que eu estou começando a fazer essa série de lives agora com os nossos alunos, vai ser direto com o professor. Aqui na bio do Instagram tem um link que você vai ser direcionado para grupos de WhatsApp, onde agora toda semana o Dr. Ricardo vai ter esse bate-papo com os alunos. Tá com dúvida? Entra lá pro grupo e a gente vai começar a trocar ideia. Hoje eu já faço isso. Eu devo fazer em torno de 4 a 5 chamadas de vídeo por dia com um dentista que tem dúvida. Então, a pessoa tem dúvida, quer falar comigo? Faz chamada de vídeo, eu esclareço as dúvidas e geralmente no final da chamada você acaba se matriculando para o curso, né? Então, o que eu quero é isso, fazer com que vocês, profissional que está assistindo essa live, tenham segurança do curso que vocês vão fazer, da habilitação. E para os pacientes que têm medo, meu amigo, não tenha medo. Vai lá, cheira o gás do riso e eu falo para você que é outra vida, é outra vida. Eu jamais pensava em trabalhar com dentista, gente. Hoje eu trabalho com dentista. O meu medo se tornou o meu propósito. Estou aqui hoje, trabalho com o Dr. Ricardo. Olha isso. Que mudança, né? Você estava falando aí de marketing, uma coisa que eu acho importante. Às vezes as pessoas falam assim, mas você já tem X seguidores, você consegue isso, consegue aquilo. Mas, gente, eu percebo que muitos colegas, às vezes, não conseguem nem falar para os próprios pacientes o que ele tem de novo. E aí, para isso, você não precisa da rede social, né? Exato. Um equipamento novo, mas o seu paciente não sabe que você comprou esse equipamento novo. Então, tem um trabalho que você pode fazer também internamente com seus pacientes, que são seus maiores indicadores, né? Então, eu acho que a rede social ela vem para complementar algo, né, que você já deve ter dentro do seu negócio. Então, acho que isso, ele você falou assim, às vezes aqui em São José eu sei que tem mais gente que faz, mas tem poucas pessoas que sabem que tem mais pessoas, que tem outros profissionais. Por que será que Sakamoto, as pessoas só sabem do Dr. Sakamoto? Não é? É verdade. Sim. O dentista desse paciente não soube divulgar para a cartela de pacientes dele que a pessoa tinha determinado equipamento dentro do consultório. Sim. Então, acho que isso é uma dica para quem for fazer o curso, que também é importante contar isso para os seus pacientes, né? Na verdade, assim, eu considero isso daí um recal, né? Todo dentista que já tem alguns anos de carreira, ele tem as fichas dele de pacientes antigos, né? Então, a dica aí para os dentistas que estão assistindo, né? A sedação, a gente pode fazer isso, mas não é só sedação. Você pode fazer isso daí com câmera intraoral, com scanner, com laser, com qualquer equipamento novo que você adquirir, você faz um recal, você chama os pacientes para a clínica para mostrar o que você tem de novo. Né? Então, é exatamente o que a doutora falou. Você tem que... Primeiro você começa no quintal de casa, né? Primeiro você começa com os seus próprios pacientes. Depois você pode ir para as redes sociais, né? Ou pode ir tudo junto também, né? Vai com os pacientes e vai nas redes sociais também falar. O Emerson falou assim, tem profissional que não tem rede social. É verdade, tem gente que não gosta de rede social, não usa. Então, assim, existem outros meios de comunicação, né? Que a gente tem que ter um canal de comunicação com o nosso paciente. Então, eu acho que isso é importante, o nosso paciente saber o que a gente tem de novo na clínica. E isso foi meu próprio paciente. Porque um tempo atrás, nossa, mas sabe, meu amigo tem tal coisa. Eu falei assim, mas aqui também tem. Tem? E aí eu falei assim, gente, peraí, como assim? Eu não tô conseguindo passar isso. E aí você começa a mudar todo o teu mecanismo de comunicação dentro do consultório. Sim. Então, a equipe tem que saber o que você tem. Por isso que eu fiz questão de habilitar a equipe inteira, porque não adianta eu estar habilitada. A minha equipe, quem trabalha comigo, vai trabalhar da mesma maneira, a mesma filosofia, mesmo protocolo de atendimento. Então, a minha equipe inteira tem que estar habilitada. E aí a gente treinou toda a equipe de auxiliares também, por quê? Quantas e quantas vezes o paciente não chama auxiliar de canto para tirar uma dúvida? Ai, mas me conta você, né? O doutor saiu agora, me conta. O que você acha disso? Então, se o auxiliar não souber falar e contar
né, sobre um determinado equipamento, determinada experiência. A recepção também é importante. Todo mundo tem que estar ciente do que você está fazendo de novo, né, e da experiência que os pacientes estão tendo. Então, isso eu acho sensacional, porque realmente são depoimentos verídicos, né, do nosso dia a dia, isso, trazendo cada vez mais segurança para o nosso paciente, focando sempre no conforto, né, na boa experiência, porque aí a gente volta lá no passado, que o boca a boca é a melhor propaganda que você tem, né? E quando o paciente ele tem uma experiência positiva, como que é aqui, uma experiência negativa ele conta para 10, uma positiva ele conta para 1, mas você tem que sempre estar reforçando essa experiência positiva para que ele sempre possa estar falando de você também. É verdade, verdade. Mas legal, doutora, obrigado aí mais uma vez pela confiança, né, primeiro no nosso trabalho, por ter aberto aí a sua clínica para a gente estar indo aí, para poder levar o nosso conhecimento aí e habilitar os dentistas, e agradecer também hoje pela live, né, esse tempo aí, que já está indo quase 1 hora, de disponibilizar esse seu tempo aí, que eu sei que é muito corrido aí, né, no seu dia a dia. Obrigado mesmo, agradecer aí você pela essa oportunidade de estar conversando mais uma vez. E com certeza vamos fazer outras, vamos marcar outras aí para a gente conversar, até bater papo diferente, né? Não precisa nem falar sobre sedação, falar sobre outros procedimentos aí que você tem na clínica, né, também. Vamos bater um papo depois também. Com certeza. Eu agradeço o convite, agradeço todo o carinho, toda a atenção que vocês tiveram com toda a minha equipe. Realmente fez a diferença. De verdade, gente. Então, é um curso que eu recomendo. Eu pesquisei muito, conversei com muitos colegas. Tinha amigo meu em Taubaté que já estava trabalhando com sedação, um amigo em Guarulhos que também já estava trabalhando. E eu percebi que cada um tinha feito um curso diferente. Então, eu procurei buscar primeiro as informações antes de eu escolher vocês para poder realmente fazer o Emerson tá de prova. Ele falou comigo muitas vezes, eu falei, não, calma, Emerson, deixa, daqui a pouco eu falo com você e tal. Por quê? Porque eu tinha que pesquisar, né? Eu sou muito assim na minha vida. Eu vou comprar um carro, peraí, então deixa eu pesquisar isso antes de eu decidir qual carro que eu vou comprar. E tudo que eu vou fazer eu pesquiso muito antes. Então, eu pesquisei vários equipamentos antes de eu escolher o que a gente tem hoje. Eu pesquisei vários cursos, fui atrás de colegas que já tinham feito o curso e eu falei, poxa, aí realmente... E conversei com vários professores, né? E realmente, quando eu conversei com vocês, vocês me trouxeram segurança, vocês me trouxeram dados, material, né? Então é um curso apostilado, então eu acho que isso faz bastante diferença, não é aquele curso jogado. Então eu acho que vocês trouxeram vários diferenciais que me despertaram o interesse de fazer o curso com vocês. Então, para quem está aí na live e está procurando, eu acho que bate um papo, chama eles no direct, conversa, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Legal, doutor. E outro detalhe que eu prezo muito aqui, né? A satisfação do aluno. Se o aluno fez o curso e ficou insatisfeito, eu devolvo o dinheiro dele. Por quê? Porque assim, a gente sabe que no mercado tem muitos enroladores, né? Aqui nós não somos enroladores, nós somos fazedores e entregamos resultado. Foi o que eu falei para a senhora, né, doutora? Doutora, se a senhora não gostar do meu curso, pode falar, seja sincera, que aí é uma ferramenta a mais para mim melhorar o meu curso, para ter uma entrega melhor, né? Então, essa é a nossa filosofia. Queremos, sim, profissionais bem capacitados, trabalhando com equipamentos que tenham segurança. A gente sabe que hoje tem vários equipamentos no mercado, cada dia está entrando mais, está chegando uma outra marca nova no mercado. Já está vindo para o Dr. Ricardo testar, aprovar, para a gente poder levar para a sala, para poder falar do equipamento, para você ter essa segurança. Vai comprar o equipamento, gente? Às vezes, assim, o curso às vezes não pode ter uma entrega tão boa, né? O curso. Mas o equipamento, você tem que estar trabalhando com equipamento seguro, que vai te passar a segurança e não vai deixar ali... Vai acontecer um tipo de intercorrência, né, doutor Ricardo? Então, é o que nós queremos hoje, fazer com que o aluno tenha essa certeza, tanto na compra do equipamento, como na aquisição do curso também, da habilitação. Beleza? E é isso. Sem estender mais, né? Obrigado, então. Falou. E doutora Dani, se precisar de nós, viu? Estou aqui à disposição, eu tenho dado suporte para a sua equipe. E como eu falei, qualquer hora que precisar, pode fazer chamada de vídeo, eu estou à disposição. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado a todos que ficaram e os que vão assistir depois também. Até mais. Obrigado. Eu, Emerson. Até mais.
Com Deus. Mas... Pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco, nos chama aqui no direct ou no próprio WhatsApp. Eu faço chamada de vídeo aqui de 3 a 4 por dia, tirando dúvidas.